Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 5 a 9 de abril. Vitória está decidida a se divorciar de Nelson. E Cristina que vai ficar enlouquecida ao acreditar que Aguiar dormiu com Vitória em sua cama. Mas antes, por favor, eu peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 5 de abril. Guilherme fala para Leonardo que sua mãe está trabalhando e ele não gosta nada. Beatriz conta para Gusmão que jantou junto com os pais. Gusmão não gosta e diz que francamente não entende o que seu pai fazia na mesma mesa que aquela senhora. Beatriz diz a Gusmão que a mãe tem direito a uma segunda oportunidade e pergunta se Gusmão nunca perdoará. Gusmão diz que ainda que queira, não consegue. Nick confessa a Kendra que decidiu ir para a Europa para fugir de Gusmão. Nick diz que precisa ficar longe do seu guarda-costas. Gusmão confessa a Beatriz que sente algo por Nick. Vitória agradece a Aguiar por se preocupar com ela, por seu respeito e lealdade, e diz a ele que já é hora de enfrentar a sua realidade. Beatriz fica preocupada com Gusmão por ele estar apaixonado por Nicole Brisa. Kendra, sem vergonha, diz a Nick que Gusmão não está à altura dela. Kendra aconselha a Nick a ter um caso com Gusmão, mas diz para ela não pensar em levar ele a sério, porque seria patético ela ter uma relação com seu segurança. Cristina e Liliana chegam em casa. Cristina entra no quarto e percebe que a cama não está como ela deixou e já fica descontrolada. Cristina sente o cheiro de perfume de mulher no travesseiro e mostra para Liliana. Vitória e Aguiar chegam na meta-imagem. Nelson entra furioso na sala de Vitória e exige que ela explique para ele o que está acontecendo. Você tem direito de exigir alguma coisa, né, cachorro ordinário? Nelson diz que Vitória sumiu com Aguiar e os dois desligaram os telefones e pergunta o que está acontecendo. Aguiar diz que ele está interpretando mal as coisas e Nelson manda Aguiar calar a boca. Nelson pega Vitória pelo braço e diz: "Outro dia vocês foram para o litoral e eu tive que aguentar. E agora desaparecem a noite toda. O que está acontecendo? O que você está pensando? Me responde. Vitória, te exijo uma explicação." Vitória diz a Nelson: "À noite eu fiz muitas coisas, mas nada parecido com o que você estava fazendo no seu escritório com aquela mulher." Nelson fica sem reação e Vitória diz a ele que quer o divórcio. Paula vai ver Cristina. Cristina está no quarto feito uma fera e começa a tirar os lençóis da cama. Liliana diz para Paula não se importar porque já sabe que a mãe dela é um pouco exagerada. Chorando, Cristina mostra o travesseiro para Paula e pergunta o que ela pensaria se estivesse no lugar dela. Cristina pergunta a Paula se ela viu Aguiar acompanhado de alguém e implora para ela lhe dizer quem era. Nelson, mansinho, pede educadamente para Aguiar sair porque precisa falar a sós com a sua mulher. Vitória diz: "Aguiar, você fica. Eu não tenho nada para falar com esse senhor. O que eu tinha que dizer já disse. Eu quero que imediatamente iniciemos os trâmites do divórcio." Aguiar fica sem graça porque eles estão discutindo e diz a Vitória que ficará na porta esperando. Nelson implora para a Vitória deixar ele falar, se explicar. Vitória diz que se ele quer falar, que fale com os advogados dela. Vitória manda Nelson sair da sua sala e diz que a presença dele lhe dá nojo. Adoro, este é o momento como eu esperei por ele. Paula revela para Cristina que Vitória Balvaneira foi a mulher que dormiu na cama dela. Nossa Senhora, coitado do Aguiar. Nelson Bundão, quase chorando, jura para a Vitória que a mulher que estava com ele à noite não significa nada para ele. O descarado jura para a Vitória que foi a primeira vez que foi infiel a ela. Vitória torce o pescoço desse galinha safado. Nelson diz a Vitória que se ela o deixar ele morre. Vitória diz a Nelson que ele a conhece perfeitamente e que sabia muito bem como ela reagiria diante de uma traição e que ele deveria pensar antes de ter feito. Nelson se ajoelha chorando e implora para a Vitória perdoá-lo. Vitória diz a Nelson que não pode viver ao lado de uma pessoa fraca e que lhe dá pena. Vitória diz a Nelson que naquele momento o tirou da sua vida.
Cristina diz a Paula que sabia que tanta generosidade daquela velha não era de graça. Paula tenta acalmar Cristina. Essa Paula também se acha, é outra sem moral e acha que pode ficar julgando a Vitória. Cristina diz a Paula que se aquela mulher pensa que vai roubar o marido dela, se enganou. Cristina sai chorando descontrolada e Liliana não entende nada. Guzmão diz a Salviano que se ele não bancar o engraçadinho com a irmã dele, eles não terão problemas. Nelson continua insistindo para que Vitória o perdoe. Nelson diz que a ama e que sempre a amará. Vitória diz que eles veem o amor de formas diferentes e que no código dela o amor implica fidelidade absoluta e no dele essa palavra não existe. Nick chega, eles não falam nada para ela, disfarçam e Nelson deixa as duas sozinhas. Terça-feira, 6 de abril. Nick diz a Vitória que irá morar na Europa com sua tia Adriana. Vitória diz a Nick que Adriana está no México e conta o que aconteceu com ela. Vitória chora e, sem falar para Nick sobre a traição de Nelson, pede para ela não deixá-la só naquele momento. Nick diz à mãe para ela ficar tranquila e diz que ficará. Nelson revela para Aníbal que Vitória acabou de lhe pedir divórcio. Nick diz a Guzmão que não irá mais para a Europa porque a sua mãe a convenceu a ficar. Quando estão saindo, Nick vê Beatriz ali na recepção. Nick diz a Guzmão que não sabia que ele tinha colocado uma de suas namoradas na empresa da sua família. Guzmão então esclarece que Beatriz não é sua namorada e sim sua irmã. Nick fica surpresa. Sem graça, ela pede desculpas a Beatriz e vai embora. Aguiar e Vitória estão conversando na sala dela. Aguiar diz a Vitória que o pior já passou e pergunta o que mais pode acontecer. Nesse momento, Cristina entra na sala feito um furacão. Tomásia recebe uma ligação e sai. Tomásia e Adriana se encontram. Enfurecida, Cristina briga com Aguiar por ter levado Vitória para a casa dela. Cristina pergunta a Aguiar por que ele não levou Vitória para outro lugar. Aguiar, na maior inocência, diz a Cristina: ela é a dona do apartamento onde nós vivemos, para onde eu ia levá-la? Cristina diz: que sem vergonha você é um descarado. Você enfiou ela na minha cama, onde você dorme comigo. Tudo bem, se você prefere ficar com ela, que fique, mas o nosso casamento acaba nesse momento. A Adriana diz a Tomásia que não quer ver o seu pai e diz que o que ele fez a ela não tem perdão, nem mesmo de Deus. A Adriana diz a Tomásia que fará uma carta para a Vitória explicando os motivos dela agir daquela maneira. Aguiar tenta se explicar para Cristina e diz para ela deixar de dizer bobagens. Cristina está enlouquecida, diz que Vitória roubou seu marido. Vitória tenta explicar o que aconteceu, mas Cristina não permite e vai embora. Vitória diz a Aguiar que não importa se Cristina souber o que Nelson fez a ela e que o importante é ele salvar o seu casamento e manda ele logo atrás de Cristina. Nelson diz a Aníbal que o considera como um pai e que quando diz que ele é a única pessoa que pode ajudá-lo com Vitória é porque ele também tem os seus deslizes. Aníbal diz a Nelson para jamais se comparar com ele porque sairá perdendo e muito menos questionar sua vida. Aníbal diz a Nelson que sua filha não é o tipo de mulher que perdoa uma traição. Por fim, Nelson ameaça Aníbal com a venda de suas ações para Odete Longoria se ele não fizer Vitória desistir do divórcio. Aguiar alcança Cristina e tenta se explicar para ela. Aguiar conta para Cristina tudo o que aconteceu com Vitória e que por esse motivo a levou para a casa deles. Cristina não acredita em Aguiar e diz que o casamento deles acabou. Aníbal diz a Vitória que ela não pode se divorciar do seu marido. Vitória fica indignada com o pai. Aníbal diz a Vitória que viajará e que quando voltar espera que ela esteja mais calma para eles conversarem e diz para ela não destruir a família dela. Adriana pede ao motorista para deixar a carta para a Vitória na recepção da Meta Imagem. Adriana sai do carro e começa a tirar fotos. Aguiar vê ela tirando fotos do edifício e a questiona. Aguiar está nervoso e tenta tirar a câmera dela. Adriana conversa calmamente com Aguiar e pergunta se ele está com algum problema. Aguiar diz que está tendo um dia difícil e se desculpa com ela. Nenhum dos dois falam seus nomes. Adriana vai saindo, sorri e diz a Aguiar que ele não precisa se preocupar porque ela não é nenhuma espiã.
Vitória recebe a carta de Adriana. Na carta, Adriana diz a Vitória que no momento certo ela saberá por que ela está agindo daquela maneira e que quer que ela saiba que o carinho que sente por ela é o mesmo de sempre. Tomásia conta para Vitória que se encontrou com Adriana. Poliana pega Gusmão de surpresa e o beija. Cristina diz a Liliana que o pai dela se deitou na sua cama com a velha balvaneira e diz que elas irão embora naquele momento. Aguiar diz a Vitória que Cristina não acreditou nele. Vitória diz a Aguiar que irá para a fazenda, pois lhe fará bem sair um pouco da cidade. Vitória diz a Aguiar que ele ficará para resolver as coisas com sua esposa. Aguiar diz a Vitória que se ele ficar não vai resolver nada e que precisa dar um tempo para sua mulher, e diz que se Vitória permitir, a levará. Vitória acaba concordando com ele. Nelson fica furioso por Aníbal não ter conseguido convencer Vitória a desistir do divórcio. Gusmão diz a Nick que foi sincero à noite e que realmente queria algo sério com ela. Nick diz para ele esquecer, tirar da cabeça e diz que foi o pior momento que passou em sua vida. Gusmão fica irritado e diz que ela não precisa se preocupar, pois não voltará a cometer a mesma estupidez. Cristina pede a Paula para ficar alguns dias no seu apartamento. Liliana pergunta a Paula o que ela viu exatamente. Paula diz que viu Vitória na cama da mãe dela. Liliana diz: então meu pai não estava com ela. Cristina diz a Liliana que não é fácil aceitar que o seu marido a traía com a patroa. Cristina avisa a Beatriz que sairá do apartamento e ficará uns dias com Paula. Beatriz fica preocupada e se pergunta para onde ela e Guile irão. Salviano vê que ela não está bem e pergunta se está acontecendo alguma coisa. Beatriz diz a Salviano que ela e o filho ficaram sem um lugar para viver. Liliana vai conversar com o pai. Aguiar diz a Liliana que nunca traiu Cristina e nunca lhe faltou com respeito. Aguiar diz que ama Cristina e que nunca enganará. Kendra Bisca espera por Nelson. Nelson chega e revela para Kendra que Vitória flagrou os dois no escritório e diz que ela pediu o divórcio. Nelson diz a Kendra que ama Vitória e que não pode imaginar uma vida sem ela. Nelson diz a Kendra que sente muito, mas que está tudo terminado entre eles. Kendra, que queria surpreender Nelson, foi surpreendida e começa a chorar. Quarta-feira, 7 de abril. Kendra faz um drama para Nelson. Kendra diz que não entende porque ele quer terminar com ela se Vitória não sabe que era ela que estava no escritório com ele. Kendra diz a Nelson que o ama e que não pode viver sem ele. Nelson está decidido e diz a Kendra que o seu casamento está acima de tudo. Nelson diz a Kendra para não procurá-lo mais e vai embora. Kendra fica furiosa. Salviano pergunta a Beatriz por que ela não volta para sua casa e pede para o marido sair. Beatriz diz a Salviano que não voltará para lá e que prefere ficar numa praça com seu filho. Enquanto isso, Leonardo tenta descobrir com Guile onde Beatriz está trabalhando. Vitória conta para Tomásia sobre a traição de Nelson. Vitória pede para Tomásia cuidar de Nick enquanto ela estiver na fazenda e diz que não quer que ela fique sabendo o que está acontecendo entre ela e Nelson. Kendra liga para Salviano e diz que eles estão com problemas porque Nelson terminou com ela. Salviano está com Beatriz, então ele diz a Kendra que esse assunto não interessa mais e diz para ela não se esquecer que já havia o tirado da jogada. Salviano diz que está resolvendo algo importante e desliga o telefone na cara de Kendra. Beatriz pergunta a Salviano por que ele disse que estava resolvendo algo muito importante. Salviano diz a ela que não mentiu. Beatriz fica sem graça. Depois, Beatriz se lembra da casa do pai e diz a Salviano que irá morar com ele. Beatriz agradece a Salviano por ter a escutado. Kendra está furiosa com Salviano quando Espanto liga para ela. Espanto avisa que se ela e Salviano não arrumarem um advogado para ele contará tudo para Aníbal. Vitória se despede de Nick e vai para a fazenda. Salviano pergunta a Beatriz se ela aceitará o convite dele para jantar qualquer dia e diz que gostaria de conhecer o filho e o pai dela e diz que quer apresentá-los à sua madrinha. Salviano está com os 4 pneus arriados por Beatriz. E eu gostei desse casal, torço para que Salviano realmente mude. Kendra chega na meta-imagem.
Quando Vitória está entrando no carro, um livro cai e Aguiar vê a foto de Adriana. Vitória diz a ele que é a sua irmã mais nova. Aguiar fica surpreso e diz que falou com ela mais cedo. Kendra conta para Salviano que Vitória flagrou ela e Nelson no seu escritório, mas que não a reconheceu. Aguiar conta para Vitória como foi o seu encontro com Adriana. Kendra diz a Salviano que Espanto ligou e manda ele se virar para conseguir um advogado ou ele contará tudo para Aníbal. Jean-Marie vê uma foto de Odete e do filho dela em uma revista e confessa para Tomás e Poliana que está apaixonado pelo filho de Odete. Nick diz que se Gusmão lhe desse uma garantia de que ela é a única, não colocaria barreiras entre eles. Sozinho, Gusmão diz que não fala do passado dele para Nick, porque ela jamais entenderia e diz que a única coisa que sabe é que a ama. Poliana está decidida a passar a noite com Gusmão e entra no quarto dele. Beatriz vai com Felipe para buscar Guile. Leonardo quer proibir que eles levem o menino. Felipe e Beatriz o enfrentam. Leonardo reclama com Beatriz por ela estar trabalhando e a ofende. Beatriz dá um tapa na cara do covarde e vai embora. Isso, Beatriz, muito bem. Leonardo grita que vai se encarregar de que a manda embora do trabalho. Gusmão fica surpreso ao encontrar Poliana dormindo em sua cama. Gusmão a chama. Como ela não acorda, ele deixa ela passar a noite ali. Vitória e Aguiar chegam na fazenda e ela o chama para dar um passeio a cavalo para conhecer o lugar. Beatriz diz a Guile que às vezes os pais decidem se separar porque já não podem ser felizes juntos e que é melhor ficar como amigos do que estarem brigando o tempo todo. Guile pergunta se ele não verá mais o pai. Beatriz diz a Guile que ele verá o pai sim, e ainda que os dois se separem, o carinho por ele será o mesmo de sempre. Guile chora, mas dessa vez entende a mãe. Nick vai chamar Gusmão. Enquanto isso, Gusmão chama Poliana e diz que ela não fez certo a dormir na cama dele. Gusmão diz para Poliana não insistir, que entre eles só pode existir uma bela amizade e nada mais, e diz que espera que aquilo não volte a se repetir. Poliana diz a Gusmão que está bem e que está feliz porque passou a noite toda na cama dele. Nick chega justamente nesse momento. Nick começa a chorar e sai sem dizer nada. O cavalo de Vitória se descontrola e a joga no chão. Vitória fica inconsciente. Aguiar imediatamente a ajuda. Vitória acorda e diz que o braço e as costas estão doendo um pouco. Aguiar dá uma olhada no braço dela e depois pergunta se pode tocar as costas dela para ver se não quebrou nada. Aguiar e Vitória ficam bem próximos. Kendra finge que vai se suicidar e liga para Nelson. Kendra diz a Nelson que está ligando para se despedir. Ela diz: sem você não me interessa viver, eu vou te amando. O trouxa do Nelson cai no teatro de Kendra e chama Salviano para levá-lo até o apartamento dela. Nelson diz a Salviano que Kendra vai se suicidar. Com raiva de Gusmão, Nick liga para Johnny e diz que quer vê-lo. Nick quer fazer com que Gusmão fique com ciúmes porque está com raiva por acreditar que ele passou a noite com Poliana. Aguiar leva a Vitória no colo para a casa da fazenda. O médico diz que Vitória está bem e passa uma pomada para ela passar no local do machucado. Nelson chega desesperado no apartamento de Kendra. Nelson fica preocupado ao encontrar Kendra inconsciente. Quinta-feira, 8 de abril. Enquanto passa a pomada no braço de Vitória, Aguiar diz que ela é uma mulher muito boa e bondosa e que inspira nele muito afeto. Vitória diz que sente o mesmo por ele e que praticamente ele se transformou em seu anjo da guarda. Aguiar diz a ela que esse é o seu trabalho. Vitória diz a Aguiar que vai demonstrar o seu afeto por ele e lhe dá uma cruz que pertenceu ao seu avô. Nelson e Salviano levam Kendra para o hospital. Vitória coloca a corrente em Aguiar e ele fica emocionado com o presente. Johnny chega na mansão Balvaneira e bate boca com Gusmão. Gusmão tenta impedir que ele vá para o quarto de Nick, mas não consegue. Nick fica no quarto com Johnny ouvindo música. Gusmão fica na porta do quarto dela morrendo de ciúmes. Aguiar vai à igreja e pede a Deus para ajudá-lo a se livrar do que está começando a sentir pela patroa. Aguiar chora e diz:
Eu não sei por que me sinto assim tão descontrolado. Por que estou sentindo isso pela senhora Vitória? Por quê? Porque, se eu sou apaixonado por minha esposa, eu amo a Cristina. Me ajuda, Senhor, e me perdoa. Perdoa. Liliana diz à mãe que conversou com o pai. Cristina está com raiva e continua sem acreditar em Aguiar. Cristina diz que se Liliana quer conservar o seu trabalho na casa daquela mulher, que faça, mas que não a procure, porque assim não está a apoiando, ao contrário. Liliana diz que a mãe está exagerando, mas Cristina diz que ninguém tira da cabeça dela que José Ângelo dormiu com aquela mulher na sua própria cama. Do hospital, Salviano liga para Beatriz para chamá-la para jantar e pede o telefone do pai dela, porque irá ligar para ele o convidando. O médico diz a Nelson que Kendra está bem e logo depois que tirarem o soro, ela poderá ir para casa. Aguiar conversa com o padre e aos prantos pergunta a ele o que fazer com o que está sentindo em relação à Vitória. Aguiar diz ao padre que não quer ser infiel a Cristina porque ela não merece. Aguiar pergunta ao padre o que fazer, como que ele arranca aquele sentimento do peito. Gusmão não se aguenta de ciúmes ao ouvir Nick sorrindo e tenta entrar no quarto, mas não consegue porque a porta está trancada. Gusmão diz para si mesmo, eu não aguento, com qual pretexto eu os interrompo? Pois Nick se despede de Johnny e o beija na frente de Gusmão. Kendra diz a Nelson que quer morrer porque ele vai abandoná-la. Com medo de Kendra voltar a tentar se suicidar, Nelson promete a ela que não a abandonará. Salviano fica sozinho com Kendra e pergunta o que ela queria com aquele teatro. Kendra diz, o que você queria que eu fizesse se você não quis me ajudar? Nelson diz para Kendra prometer que não tentará se suicidar novamente. Kendra diz a Nelson que promete, desde que ele não a deixe. Gusmão reclama com Nick por ela ter levado Johnny para o quarto. Eles começam a discutir. Poliana chega na sala e fica escondida ouvindo a conversa. Nick diz a Gusmão que pelo menos tem bom gosto e diz que sabe que agora é a Poliana que dá a ele o serviço completo. Nick ofende Poliana e Gusmão diz que não permitirá que ela ofenda Poliana na sua frente. Poliana se revolta e diz a Nick que não é porque é pobre que permitirá que ela fale assim dela. Poliana diz para Nick respeitá-la e sai chorando. Gusmão diz a Nick que ela pode ser uma moça rica, de boa família, mas que não tem qualidade humana. Gusmão diz a Nick para ela fazer o favor de pedir desculpas a Poliana. Nick se recusa. Gusmão diz que às vezes a desconhece, que ela é uma menina imatura e se comporta como uma criancinha. Nick diz que Gusmão não sabe nada dela e manda ele calar a boca. Gusmão diz que não vai calar e diz que ela é mal educada, grosseira. Nick diz, ou você cala ou eu te calo, e dá um beijão no segurança gostosão. Depois, Nick volta a tentar humilhar Gusmão, dizendo que ele a enoja. Gusmão não deixa barato e responde Nick à altura. Gusmão imita o jeito que ela diz. Gusmão diz a Nick, para te dizer no seu estilo, você me provoca zero interesse, como nojinho, entendeu? Nelson quer que Tomásia converse com Vitória e a convença a desistir do divórcio. Tomásia diz a Nelson, você vai me desculpar, senhor Brisa, mas isso é assunto do casal e deve ser resolvido entre o casal. Vitória e Aguiar conversam. Vitória pergunta se ele já foi infiel a Cristina. Aguiar diz que não, mas que a comunicação entre eles já não é a mesma. Aguiar diz a Vitória que quando uma pessoa começa a passar mais tempo com outra pessoa que não é sua esposa e sente que essa pessoa entende muito mais, então fica confuso. Vitória pergunta a Aguiar se é isso que está acontecendo com ele. Aguiar pergunta se ela entendeu o que ele quis dizer. Vitória diz a Aguiar que poderia dizer o mesmo. Vitória diz a Aguiar que ele em tão pouco tempo conheceu a autêntica Vitória Balvaneira, com todos os seus defeitos e medos. Aguiar e Vitória ficam bem próximos e quase se beijam. Beatriz, Felipe, Guile e Salviano jantam juntos. Guile pergunta se a mãe chamou seu pai. Beatriz diz que ele não irá. Guile fica chateado. Vitória e Aguiar chegam em casa. Vitória pede para Aguiar ficar na porta do quarto e não permitir de maneira alguma que Nelson entre. Beatriz vai levar Guile na escola. Leonardo está escondido observando os dois.
Beatriz diz a Guile que ainda que ela e o pai deles estejam separados, ele sempre contará com eles. Guile abraça a mãe e promete a ela que nunca esquecerá que ela o ama. Beatriz vai para o trabalho e Leonardo a segue. Cristina pergunta a Liliana se ela já pediu demissão do trabalho. Liliana diz que não, porque a dona Vitória não estava em casa. Cristina pergunta se Liliana está do lado dela ou da amante do pai. Depois, Cristina manda Liliana arrumar suas coisas, porque a qualquer momento elas irão embora de lá. Nelson quer entrar no quarto. Aguiar pede desculpas, mas diz que ele não pode entrar, pois são ordens da dona Vitória. Nelson fica furioso e tenta entrar no quarto à força. Aguiar não permite e imobiliza Nelson. Vitória escuta os gritos, sai do quarto e diz: já chega. Sexta-feira, 9 de abril. Guzmão revela para Teobaldo que está apaixonado por Nick. Nelson exige que Vitória mande Aguiar sair para que eles conversem de forma civilizada. Vitória, poderosa, só no salto, diz a Nelson que a única pessoa com quem ele vai falar será com seu advogado e que a sua decisão já está tomada. Vitória deixa Nelson entrar no quarto para conversarem. Aníbal chega e fica ouvindo a conversa. Vitória diz a Nelson que se ele quiser ficar um tempo na casa até encontrar um lugar para viver, que fique, mas deixa claro que na sua cama ele não dormirá. Vitória diz que não tem mais nada a dizer e manda Nelson sair do seu quarto. Nelson, todo nervosinho, diz a Vitória que não sairá de casa enquanto a filha dele viver ali. Aníbal diz a Vitória que quando falou com Nelson sobre a separação, ele lhe disse que venderia suas ações para Odete Longoria. Vitória fica furiosa com a ameaça de Nelson e diz a Aníbal que não permitirá que ele coloque o inimigo na empresa. Aníbal diz a Vitória que Nelson não quer o divórcio e que brigará. Aníbal diz a Vitória que não diz para ela não se separar, mas que ela deve negociar e pensar na meta-imagem, e não só nela. Vitória diz a Aníbal que pensará no que ele disse, mas que nada fará ela mudar de opinião. Salviano conta para Guzmão que à noite jantou com Beatriz, o pai e o sobrinho dele. Salviano diz a Guzmão que está interessado em Beatriz e que quer algo sério com ela. Guzmão manda Salviano ficar longe de Beatriz porque ela não é uma mulher livre. Enquanto isso, Leonardo descobre que Beatriz trabalha na meta-imagem. Nick recebe a visita de outro amigo para passar o dia com ela, o que enfurece Guzmão. Nelson diz a Salviano que Vitória terá muito trabalho para conseguir se separar dele. O amigo de Nick provoca Guzmão. Guzmão diz que por mais que ele seja convidado da senhorita Brisa, não permitirá que ele zombe dele. Nick pede a ajuda do seu amigo para fazer com que Poliana seja demitida. Vitória e Tomásia conversam no ateliê. Aguiar se aproxima e fica ali observando as duas. Vitória mostra para Tomásia um poema que escreveu. Tomásia diz a Vitória que com as letras iniciais de cada frase ela escreveu o nome de José Ângelo. Vitória diz a Tomásia que não tinha percebido. Tomásia diz a Vitória que isso foi um sinal e que o cérebro dela se conectou com a alma e deixou o coração falar. Tomásia diz a Vitória que ela está apaixonada por José Ângelo Aguiar. Vitória sorri, nega e diz que Tomásia está dizendo uma loucura. Mas Vitória fica perturbada com o que Tomásia fala. Aguiar sai sem que elas o vejam. O animal do Leonardo liga na meta-imagem, disfarçando a voz, e fica sabendo que Beatriz trabalha ali como recepcionista. O nojento planeja o que fazer para que ela seja demitida. Cristina liga para a mãe e conta o que está acontecendo no seu casamento. Candelária diz a Cristina que a receberá lá de braços abertos com Liliana. Nelson volta a insistir para que Vitória o perdoe. Diz que o que teve com aquela mulher foi uma aventura e que ela não significa nada para ele. Nelson diz a Vitória que a ama. Vitória diz a Nelson que para ela esse amor já é parte do passado e o adverte dizendo que jamais voltará a ser mulher dele. Isso, Vitória, continue firme com esse bagaceira. Aguiar chega na casa de Paula quando Cristina e Liliana estão saindo. Aguiar pede para Cristina não ir embora. Cristina está enlouquecida de raiva e briga com Aguiar. Cristina diz a Aguiar que não quer voltar a vê-lo e manda ele ir embora. Liliana diz a Aguiar que não quer ir embora com a mãe, que quer ficar com ele.
Salviano vai ver Espanto com o advogado e diz a ele novamente que assim que ele revelar alguma coisa para Aníbal, logo Aníbal mandará matá-lo. Quando Salviano está indo embora, ele se depara com Aníbal. Salviano diz a Aníbal que, como é chefe de segurança da família Balvaneira, foi saber se realmente haviam transferido Espanto. Aníbal diz a Salviano que se Espanto não abrir a boca, ele se encarregará de que ele apodreça na prisão. Liliana quer ficar com Aguiar e pede para ele falar com Vitória para que ela possa deixá-la morar na casa dela. Nick coloca seu plano em prática para fazer com que Poliana seja demitida. Nick diz a Vitória que Poliana ficou dando em cima do seu amigo e chama a mãe para ver onde Poliana e ele estão. Vitória pede a ajuda de Guzmão para procurar o amigo de Nick. O amigo de Nick começa a dar em cima de Poliana. Ele a agarra e a joga na cama. Poliana tenta se soltar, mas não consegue. Nesse momento, Vitória e Guzmão entram no quarto. Vitória exige que Poliana explique o que está acontecendo. Enquanto isso, Nick se diverte com a situação. Poliana jura a Vitória que foi o amigo de Nick que a agarrou e diz que não poderia se interessar por mais ninguém porque está apaixonada por Guzmão. Nick cai do cavalo. Vitória diz a Nick que Poliana não irá embora e diz que tem certeza da inocência dela. Vitória aconselha Nick a falar com seu amigo porque não é certo que ele se divirta perturbando uma empregada tão séria como Poliana. Vitória proíbe Nick de falar mal de Poliana e diz que ela lhe confessou que está apaixonada por Guzmão. Odete não gosta de saber que Nelson quer terminar com Kendra. Odete diz a Kendra que lhe pagou o bastante para destruir o casamento de Vitória Balvaneira, porque isso é a única coisa que lhe interessa. Odete revela a Kendra que está tentando ganhar a confiança de Jean-Marie e diz que elas atacarão por todos os lados.